Certa vez perguntaram ao Senhor Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, mas vós lançados fora. Em outra ocasião Jesus falou: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E na cor vinho. Se você quiser, você pode pagar essa Bíblia. Amigo ouvinte, você certamente tem um sincero desejo de salvação, mas muitos pastores, falsos profetas, estão lhe dizendo: não se preocupe, dê o dízimo, frequente a igreja, que isso é mais que suficiente para você ser salvo. Mas eles estão te ensinando heresias, com a finalidade de arrancarem o seu dinheiro para esbanjarem em seus prazeres. Jesus predisse que esses lobos viriam e enganariam a muitos. Mas Jesus não falou que é fácil a salvação. Pelo contrário, ele disse que muitos são chamados e poucos escolhidos. Vamos ver nesse vídeo 3 passos para a salvação à luz do Evangelho. Primeiro passo para ser salvo: você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. João 3,16 diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acontece que não basta somente crer. Diz o apóstolo Tiago que até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. O verbo crer envolve 3 condições ou procedimentos. A. Você deve crer no Evangelho da salvação. B. Você deve arrepender-se dos seus pecados anteriormente praticados. C. Converter-se em novo homem pelo novo nascimento. Atos 3,19 diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. João 3,5 diz: Respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 2. Depois de você crer, arrepender-se e converter-se, você tem que produzir frutos dignos do arrependimento. Mateus 3,8, Lucas 3,8. Esses frutos são as obras dignas do arrependimento mencionadas em Atos capítulo 26, verso 20. Esses frutos dignos do arrependimento são as boas obras praticadas pela fé que nos ensina o apóstolo Tiago no capítulo 2 de sua carta. Os frutos dignos do arrependimento servem basicamente para 2 coisas. A. Para você dar testemunho diante do mundo de que você é filho de Deus. Mateus 5,16 diz: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. B. Os frutos também servem para você demonstrar o seu amor ao próximo, ao seu irmão, porque esse amor demonstrado não pode ser somente em palavras, mas deve ser em ações. O apóstolo Tiago, em sua carta, capítulo 2, versos 14 a 17, nos ensina assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode por acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. 3. Em terceiro lugar, depois de crer e praticar as obras da fé e arrependimento, você precisa da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A carta aos Hebreus nos diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é o processo de purificação do coração do cristão.
A santificação é produzida pelo Espírito Santo e acontece quando o cristão se enche do Espírito. Efésios 5,18. Ser um cristão santificado é produzir os frutos do Espírito Santo em sua vida. E o que são os frutos do Espírito? Gálatas 5:22-23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O primeiro fruto do Espírito Santo é amor. Você tem o amor do Espírito, você ama seus irmãos, ama sua família, ama seus colegas de trabalho e ama até seus inimigos. 1 de João 2,10 diz: Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Se você é rancoroso, desafeiçoado, sem misericórdia, odioso, odeia as pessoas, odeia a família, odeia seus irmãos da igreja, então você ainda está nas trevas da perdição. João 2,9 diz: Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Segundo fruto do Espírito Santo, alegria. Você vive na alegria do Espírito Santo? Ou vive triste, aborrecido com seus colegas de trabalho, com os irmãos da sua igreja, com a sua família? Se você não tem a alegria constante do Espírito, você ainda está nas trevas da perdição. Terceiro fruto do Espírito, paz. Você tem a paz do Espírito Santo, ainda que em sua volta o mundo esteja conturbado? Você tem paz como Jesus, que dormia no barco enquanto o mar à sua volta estava revolto? Se você não tem a paz do Espírito Santo, você ainda está em trevas. Quarto fruto, longanimidade. Você tem a longanimidade, a paciência do Espírito? Ou você é irritado, mal-humorado, impaciente, impetuoso? Se você não tem a longanimidade do Espírito Santo, você ainda está em trevas. Quinto fruto, benignidade. Você é benigno? Você é afável, suave e bom? Você é gentil com as pessoas? Trata as pessoas com educação? É prestativo? É útil? Se apressa em ajudar? Ou você é carrancudo, rancoroso, estúpido? Se você é assim, até agora está nas trevas da perdição. Sexto fruto, bondade. Você tem a bondade do Espírito Santo? Ou você é uma pessoa má, perversa, pronta para revidar qualquer insulto, violenta, desafeiçoada? Cuidado, você ainda está em trevas. Sétimo fruto, fidelidade. Você é uma pessoa fiel? É fiel à sua esposa, é fiel ao seu marido, é fiel ao seu colega, é fiel ao seu irmão? Você sempre diz a verdade, sempre cumpre o que promete, nunca usa de engano e falsidade? Se você é infiel, você ainda está nas trevas da perdição. Oitavo fruto, mansidão. Você é uma pessoa calma? Você é uma pessoa paciente? Resolve os problemas com serenidade? Se você é estourado, bruto, impaciente, arrogante, você ainda está nas trevas da perdição. Nono fruto, domínio próprio. Você é uma pessoa que se domina? Domina sua guludice, seus desejos carnais? Domina seus impulsos de ira, de inveja, de desejos sexuais imorais? Enfim, todos os impulsos de maldade? Se você não domina a si mesmo, você está nas trevas da perdição. Vamos relembrar quais são os 3 passos da salvação. Primeiro, crer no Evangelho da salvação, não no Evangelho da prosperidade, da cura ou da revelação. Crer envolve o arrependimento das obras do passado e a conversão do velho homem em uma nova criatura. Segundo, produzir os frutos dignos do arrependimento, que são as boas obras da fé, que dão testemunho a seu respeito e mostram o seu amor ao próximo. E 3, a santificação, que é a purificação do seu coração, que é o templo do Espírito Santo. Se você está salvo, você deve produzir os 9 frutos do Espírito Santo que já estudamos. São os frutos que fazem a diferença entre um cristão salvo e um cristão perdido. Portanto, se você é um cristão que ainda não caminhou os 3 passos da salvação, você está irremediavelmente perdido. Lamentavelmente você ouvirá naquele dia: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade.